Cumprimentamos a todos os nossos queridos, amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula extra de número 4 da nossa lição Escola Bíblica Dominical, com o tema A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Estamos estudando primeiro, segundo livro de Samuel. Hoje o nosso comentário das nossas lições extras que não são colocadas no YouTube, no público, mas no privado, através de um link, que só pode assistir se nós repassar este link. E assim nós estudaremos na lição de hoje, com base em 1 Samuel, capítulo 2 e capítulo 3. Conforme a gente falou, que iremos tratar também do capítulo 4, onde os filisteus tomaram a arca das mãos de Israel. Então, veja aí, tópico de número 2. A sentença do do juízo de Deus. A experiência profética. E nós vamos ver exatamente o tópico de número 3, as consequências do pecado. Queridos amados irmãos, é uma aula que é complementar a continuação da aula que nós postamos, a primeira parte. E de acordo com esta aula, a sentença do juiz, que é Deus na casa de Eli, o sumo sacerdote, e com seus filhos, Ofni e Finéia, que eram os sumos sacerdotes, a gente vê que Deus, quando levantou Samuel como profeta de Deus, ainda menino, Deus prova que não faz acepção de pessoas. Então, como é que um homem já idoso, com experiência, mas Deus procura um menino para falar? Isto mostra que não existe faixa etária para o aprendizado. A gente percebe que Deus não se importou com a idade de Samuel. Então, Deus se revela àquele menino, ainda numa idade muito pouca para receber uma revelação de Deus. Então, a palavra do juízo veio de forma muito profunda. Deus trouxe uma palavra de juízo a um menino, como se Deus estivesse falando a um homem. Então, todos nós devemos ter a compreensão da palavra de Deus. Isto não importa se somos pequenos ou grandes. Deus, ele não se importa com a nossa idade. O importante é a instrução da palavra. Então, o menino foi instruído por Eli. Então, Deus, ele mesmo veio, depois que Eli falou para o menino, que Deus poderia ter revelado anteriormente a ele, e agora o menino poderia dar ouvido de uma maneira serena, como serviçal, como aquele que está ao trabalho de Deus, fazendo a obra de Deus e dizendo ao Senhor que quer o servir. Fala que o teu servo ouve. Então, todos nós devemos compreender, certo? De acordo com o que está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, aonde o menino passou pelo teste da obediência e também da atenção. O menino era atencioso e obediente. Então, o problema de Eli era a falta de disciplina. Então, com isso, Deus permitiu, por falta de disciplina da parte de Eli, veio uma espécie de maldição sobre a sua casa. Então, a Bíblia nos mostra que essa sentença foi anunciada por 2 profetas. E se vocês olharem em João capítulo 8, versículo 17, onde nós temos menção que Jesus fala que o testemunho de 2 homens são verdadeiro, Jesus estava mostrando que ele era que falava e também o Pai também falava a seu respeito. Isto é, sou eu que dou testemunho de mim, mas também meu Pai dá testemunho de mim. Isto é, Jesus e o Pai, 2 pessoas. Então, já temos 2 pessoas dando testemunho de uma pessoa. E lá no profeta Samuel, na história, mostra que um veio antes, um homem de Deus, que não se menciona o nome, que é chamado de anônimo.
desconhecido, mas depois veio Samuel, confirmando assim a palavra profética na casa de Eli, mostrando exatamente que Deus haverá de trazer um juízo. E esse juízo veio através da invasão dos filisteus. Então Deus julgou através da invasão dos filisteus. Então os filisteus invadiram o acampamento de Israel e mataram muita gente, os soldados, e também saquearam a arca de Deus. Então, a invasão dos filisteus à terra de Israel está num estudo complementar quando nós lemos o capítulo 4 de primeiro livro de Samuel. Então, as características de Eli. Um obreiro sem substituto. Quem substituiu Eli? Da sua própria família? Ninguém. Então, o juízo veio dizendo que não teria nem velho nem novo. Deus haveria de matar todos da família de Eli. Então, conforme as características de Eli, o sumo sacerdote, veja 1 Samuel capítulo 4, versículo 13. Ele estava sentado na cadeira. Então, ele é caracterizado como quem está sentado na cadeira. Segundo, ele estava à beira do caminho. Então, quando você vê aquela história exatamente da semente que caiu à beira do caminho, a ave do céu veio e comeu. Então, não tem frutificação. Então, é como uma semente à beira do caminho. Como ele vai frutificar aqui? Ele, como uma semente, está à beira do caminho. Então, está à mercê de Satanás. Aquelas aves que veio do céu e comeu a semente, Jesus disse que era Satanás. Então, 3, Eli tinha medo. Porque quando levaram a arca de Deus saindo do lugar santíssimo, do tabernáculo que estava em Siló, então esta arca saiu do seu lugar. Então a arca não pode sair do seu lugar, que foi ungido para determinação de Deus, para estar ali a arca de Deus. Ela não pode se separar do ungido. Então a arca de Deus foi, e ele teve medo. Não era para ter ido a arca. Ele já velho. Outra característica de um obreiro sem substituto. Eli já era muito velho, 98 anos. Outra característica, já estava cego. Outra característica, muito pesado. Então a arca de Deus nunca mais, quando foram conquistada pelas mãos dos filisteus, ela nunca mais voltará. Então vocês percebem que de Siló saiu a arca, foi para o acampamento de guerra das tropas de Israel, lá em Ebenezer. De lá, os filisteus conseguiram matar 4.000, depois 30.000, ao total 34.000 soldados saquearam a arca de Deus e levaram para as suas terras. Com isso, a arca percorreu exatamente o quê? Siló, ao caminho da arca, Siló, depois foi para Ebenezer, depois foi para Asdod, certo? E ainda tem caminho ainda que a arca vai seguir. Aqui já era as terras dos filisteus, Asdod. Aqui foi aonde eles batalharam. E aqui é o tabernáculo, Siló. Aqui foi a batalha em Ebenezer. Os filisteus tiraram daqui a arca e levaram para Asdod. Então a gente percebe que o grande erro de Israel foi exatamente o quê? A confiança no objeto. Arca no objeto. Tinha que confiar no Deus da arca. Muitas pessoas têm a própria Bíblia como um amuleto, e isto não vai o salvar. A Bíblia, ela é um meio para a salvação. Em si mesmo, quando a pessoa lê a Bíblia, é um amuleto, como muitos abrem a Bíblia no Salmo 91. Elas não creem, elas apenas têm como um amuleto de sorte. Elas não creem no Deus da Bíblia, porque se elas crescem, elas mudavam o coração. Então, meus amados irmãos, a gente percebe exatamente que a arca de Deus vai sair de Siló e nunca mais ela vai voltar para cá. Ela vai percorrer um caminho, certo? Até chegar ao templo de Salomão, onde Davi levou a arca, conquistou mais na frente. Nós vamos ver. Então, a gente percebe que essas mortandades já era o cumprimento das profecias do profeta anônimo com o profeta Samuel. Então, essas mortandades de 4.000, depois mais 30.000, depois veio a morte de 2 filhos de Eli, depois veio a morte de Eli, depois veio a morte da nora
que era mulher de Finéia, filho de Eli. Então, nós temos aqui, 34.004 pessoas mortas no total. Esses aqui, os dois filhos, o pai, que é Eli, e a nora, morreram no mesmo dia. Então, a profecia dos dois profetas estava lá. Vão morrer no mesmo dia. E pode ter certeza, aquele soldado que escapou lá do arraial e trouxe a notícia, aquele soldado veio no mesmo dia. Ele veio todo cheio de areia, todo rasgado, trouxe a notícia, Eli morreu, os filhos já tinham morrido, a nora morreu, depois que Eli morreu, então, morreu tudo no mesmo dia. Deus não falha. As palavras de Deus não falham. Então a gente percebe, meus queridos e amados irmãos, que conforme a nossa lição, veja aí, a nossa lição, ela vai tratar, sabe de quê, Olha aí no tópico de número 2. Veja aí. A desgraça da família de Eli. Certo? Veja aí. Seus filhos, Ofni e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sumo sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso a partir da casa, certo? A partir daí, a casa de Eli passou a ser preterida. Nós vemos o seguinte, meus irmãos. Conforme Deus disse que não haverá mais sacerdote da família de Eli, até mesmo o Abiatar, que era o último samurai dos sacerdotes da casa de Eli, porque a gente viu que 85 sacerdotes, mais aquele que sobrou, o Abiatar, certo? Pertencia à família de Eli. Então, Deus vai cumprir a profecia, até mesmo matando esses 85 mais o Abiatar, fazendo com que o Zadok, que vivia nesse tempo do Abiatar junto, certo? Zadok venha ser o sucessor de Abiatar, certo? Abiatar foi o sumo sacerdote que ele fugiu depois da morte de Davi, quando ele queria que Adonias fosse rei no lugar de Davi. Então Salomão ele fez o quê, expulsou Abiatar dos termos de Israel. E Abiatar foi se refugiar com Davi em uma caverna. Foi ali que Abiatar transferiu exatamente o sacerdócio para Davi. Se lembra do éfode? O éfode foi Abiatar que entregou a Davi. E Davi, no Salmo 42 e no Salmo 43, ele vai mostrar o seu desejo de sacerdote. Glória a Deus. Isso é muito forte. Nós estamos quase chegando em Davi. Vai ser forte a aula. Então, mataram 85 sacerdotes. Todos tinham éfode. Todos os 85 tinham éfode. Uma roupa sacerdotal de linho fino. Então, Deus... Presta atenção. O cumprimento da profecia estava sendo cumprida mais na frente. Quer dizer, os da família, o último aqui, estava sendo morto. Estava entregando para Davi o sacerdócio. Então, percebe-se que quem matou esse sacerdote? Então, a gente vê que esses sacerdotes vão morrer a pedido de quem? Do próprio Saul. Então, Saul é quem vai pedir ao seu servo para matar. Saul vai pedir ao seu servo para matar. Tá certo? Então, esse tal de Doeg, que você vê aí na Bíblia, quando Saul vai matar os sacerdotes inocentes, certo? Derramando sangue inocente desses 85 sacerdotes, ele tem um criado na sua casa chamado Doeg, que é usado por Saul para matar os 85 sacerdotes da casa de Deus. Veja como Saul já estava maligno. Como assim? Porque ele ficou com a... Se lembra do Agag? Ele não matou Agag. Se lembra das vacas
dos amalequitas, dos bois, dos gados, das ovelhas, ele também não matou a parte melhor dos animais dos amalequitas, e nem do rei de Amaleque, dos amalequitas, o Agag. Então veja que o Saul, ele mata os 85 sacerdotes de Deus, mas fica com Agag na casa. Não é terrível não isso aqui? Então ele também mata os animais vivos da casa de Israel, mas ele fica com os animais, ó, dos amalequitas, do rei Agag. Esse Saul não presta mesmo não, viu? Então Saul, ele vive uma apostasia, é uma covardia, porque o Saul deixou viver o Agag para matar os sacerdotes de Deus. Saul deixou viver o gado dos amalequitas e mata as ofertas vivas da casa de Israel. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 19. Então, meus amados irmãos, Abiatar escapou. Só restou uma testemunha. Então, era a última testemunha viva, porque os 85, ó, foram mortos. Houve uma chacina. Foram mortos 85 sacerdotes. Abiatar escapa. Com isso, ele sendo o último samurai dessa turma aí, sendo o herdeiro do sacerdócio vindo lá de Eli, ele também vai morrer. Então, Abiatar vai transferir para Davi o sacerdócio, quando ele entrega o éfode a Davi, quando ele se refugia com Davi. Então, nos dias de Salomão, Salomão expulsou Abiatar do seu cargo, do seu sacerdócio. Ele expulsou. Para cumprimento das palavras do Senhor, está escrito na Bíblia isso, irmão, que pelos seus profetas, nos dias de Eli, as profecias contra a casa de Eli foram as mesmas contra a casa de Arão. Então, da mesma família, da mesma linhagem. Qual foi esse objetivo, irmão? Estabelecer Zadok. Porque, olha aí, meu irmão, tá forte aqui. Porque o profeta disse que Deus ia levantar um sacerdócio fiel na casa de Deus. Então, a casa de Eli, com todos os seus sacerdócios, seria eliminado. E assim Deus levantaria Zadok, o sacerdócio fiel dos tempos de Davi e de Salomão. Então a gente percebe que Deus cumpriu essas palavras por meio dos seus profetas. Então as profecias contra a casa de Eli foram as mesmas contra a casa de Arão. Então desse sacerdócio vai ser destruído os sacerdotes, sumo sacerdote, com o objetivo de estabelecer o quê? Zadok. Zadok é da família. Vamos ver aqui a diferença? Vamos apagar? Ver de onde vem Zadok e de onde vem Abiatar. Isso é importante. A genealogia na aula é importantíssimo, essa genealogia. Vamos lá? Nós sabemos o seguinte, ó. Abiatar, ó. E nós temos também Zadok. Vamos lá. O Abiatar, ele é filho de Aimeleque. Ó, filho de quem? De Aimeleque, que é filho de Aitube. Que esse Aitube é descendente de Itamar, ó. Descendente de Itamar, que é filho de Arão. Certo? Filho de Arão. Esse Abiatar aqui. O Zadok, ele é filho de quem? De Aitube. Presta atenção. Nós temos 4 Aitube na Bíblia, viu? Nós temos 4 Aitubes. Esses Aitube, um é filho da família de Eli, um é pai de Zadok, um está em 1 Crônica, capítulo 6, versículo 11 e 12, e o outro está em Neemias 11, 11. São 4 pessoas chamadas de Aitube na Bíblia. Então nós temos Zadok, que é filho de Aitube. Esse Aitube aqui é filho do rei, presta atenção aí, Amarias, certo? Amarias, que é descendente, ó, de quem? Eleazar, filho de Arão. Presta atenção aí, ó, filho de Arão. Então nós percebemos, ó, que esse Zadok é o sucessor de Abiatar.
porque ele vai morrer lá na frente. É o sucessor, sumo sacerdote do tempo de Davi. Então, meus irmãos, o que nós observamos é que Zadok, ele vai ser levantado, porque ele vem da promessa de Deus lá no tempo de Moisés, quando Moisés não matou aquele casal que estava em prostituição dentro do arraial. Aí veio Finéias, da família de Eleazar, e matou os dois com uma lança. Com isso, a gente percebe que Deus prometeu um sacerdócio fiel, eterno. Então, o sacerdócio de Zadok, da família desse Finéias, de Eleazar, certo? Que é pai de Finéias, que tem um sacerdócio lá em Números, certo? Capítulo 25, versículo 11, Deus prometeu a Finéias um sacerdócio eterno. Esse sacerdócio é o de Melquisedeque. É o mesmo que vai ser atuado no tempo de Jesus, quando governar 1000 anos na terra. Então, é o sacerdócio fiel, que tem uma extensão para o milênio, que não fica só com Zadok, ele vai para o milênio. Então, é um sacerdócio fiel. Então, Deus, ele mostra o prêmio do sacerdócio eterno, que foi dado de bandeja a Israel em Êxodo 19, versículos 5 e 6. O povo rejeitou esse sacerdócio. Então Deus vai premiar o quê? Quem? O Finéia, aquele que matou os prostitutos lá do arraial no tempo de Moisés. Se os sacerdotes, filhos de Eli, não fossem prostitutos, porque um era casado, não tinha nora lá, nós vemos que era casado e eles tinham mulher de programa, então eram adúlteros. Então Deus vai matar. Por quê? Como é que Deus vai fazer com que um sacerdócio seja próspero, seja eterno, se ele está em adultério? Então Deus prometeu a Finéias um sacerdócio eterno, pela atitude que ele teve com seu Deus, com a casa de Deus, com a santidade de Deus. Então, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, recebeu o prêmio do sacerdócio eterno. Não permitiu que o espírito de fornicação invadisse o arraial de Israel nos dias de seus pais. Números 25 e 11. Nos dias literais do governo de Cristo, no reino milenial, os filhos de Finéias, a geração pelo DNA, Deus sabe quais são os filhos de Finéias. Deus vai tirar das 12 tribos de Israel os filhos de Finéias e vai colocar no seu reino milenial e vai cumprir a promessa que ele fez lá no tempo de Moisés, um sacerdócio fiel. Então, esses vão ministrar segundo a bênção e a profecia dita em Números capítulo 25, versículo 13. Então, é do versículo 11 ao 13. Números 25, capítulo 25. Então, é a semente de Finéias, que terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Deus dará em reconhecimento por seu zelo, exatamente por ser servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ver essa parte aqui da arca de Deus? Vamos lá? Como foi os rounds? 2-0 para a arca da aliança. Lembra que os filisteus levaram a arca e Deus vai lutar sozinho contra os filisteus por meio da arca? Porque eles não valorizaram a arca lá, então a arca não é amuleto. Então a arca nas mãos dos desobedientes não é nada. Então quando a arca sair e vai para a terra dos filisteus, aí Deus vai estar no meio do arraial dos inimigos e vai lutar cara a cara, de um a um, vai ferir, vai matar. Vamos ver isto? Então a arca de Deus saiu de Siló, foi para Ebenezer, levado pelos filisteus, indo para Asdod, a casa de Dagon. Então, nós temos aqui a casa de Dagon. Presta atenção aí. A arca foi para a casa de Dagon, um templo a um deus falso. O que é Dagon? É um peixe. É um peixe. Certo? É um peixe. É um peixe.
Dagon é um peixe. Então vamos lá. O que foi que aconteceu? Vamos lá? O povo levaram a arca até a casa de Dagon e colocaram a arca junto com Dagon. Botaram junto aqui, ó, uma pertinho da outra. No primeiro dia, depois que anoiteceu, que o povo que estava em Asdod, essa que foi o primeiro lugar, depois de Ebenezer, Asdod, o povo vieram aqui de manhãzinha cedo, ó, e viram que o Dagon tinha caído, ó, certo? O Dagon caiu. Caiu tudo, caiu tudo. Então, 1-0. A arca nocauteou o Dagon. Então, 1-0 para a arca. No segundo dia, o que foi que aconteceu? No segundo dia. Por que no segundo dia? Porque quando o povo viu que o Dagon tinha caído, eles até ajudaram o Dagon, disse: volta para o seu canto. Foi só um escorrego. Você vai ficar aí no seu cantinho. Então fica aí no teu cantinho. Aí botaram o Dagonzinho de novo lá, ó. Lá, exatamente junto com a arca. O que foi que aconteceu? É que, ó, aqui é o Dagon. No segundo dia, de manhãzinha cedo, quando o povo veio, o Dagon estava de novo caído, caiu pela segunda vez. O que foi que aconteceu? Ó? Quebrou a cabeça, o pescoço e quebrou as mãos. Então, não haverá projeto na sua cabeça e não haverá trabalho em suas mãos. Deus mata o inimigo, destruindo os seus planos e destruindo o trabalho das suas mãos. Então Deus trabalha destruindo o quê? O trabalho da mão dos inimigos e o trabalho dos planos dos inimigos. Então ficou só o cotoco. Ficou só o cotoco, sem cabeça e sem mão. Então só o cotoco. A cabeça estava separada das mãos e do corpo. Pela segunda vez, este aqui foi o segundo round. Então Dagon caiu de novo, sem cabeça, separado do corpo, sem mão, só o cotó. Ficou só o tronco. 2-0 para a arca. Então, não haverá obras das suas mãos e nem planos da sua cabeça. Deus cortou o pescoço. Deus cortou as mãos. Então, Deus mostra sozinho que é o poderoso Deus. Ele mostra quem é que manda. E mesmo na casa do inimigo, Deus é vitorioso. Então, primeiro Deus se deixou vencer quando levaram a arca. Era uma aparente derrota. Mas veja, levaram a arca chegou no ninho dos inimigos. E ali Deus vai derrotar os inimigos na sua própria casa. É um tipo de Jesus aonde? No Calvário. Presta atenção. É um tipo de Jesus no Calvário. Ó, Jesus no Calvário, onde venceu os demônios, primeiro round, e depois ele desceu até onde? Ao Hades. Ó, segundo round. Jesus foi vitorioso na cruz e foi vitorioso na morte, no Hades, na parte inferior, lá onde estão os mortos, os espíritos em prisão. Então, Jesus venceu o primeiro round, os demônios que foram expostos ao seu vitupério, e Jesus venceu a morte, ao mais profundo abismo. Então, esta é a parte da tipologia bíblica com respeito a isto aqui. Então, os filisteus sequestraram a arca. Vai levar peia. Então, por sequestrarem a arca, exatamente da casa de Israel, o que é que vai acontecer? Deus vai querer o preço. Vão pagar um preço por ser sequestradores. Vocês estão sendo criminosos, sequestrar a arca de Deus. Então, vai vir morte, vai vir ferida. Meus irmãos, logo em Asdod, aqui, logo nesse primeiro lugar, o povo foi acometido de hemorroidas. Aquelas que são internas, que sangram, aquelas que vêm através de botão, que sai para fora, aquelas que a pessoa não consegue nem sentar. Tem delas piores que
chegam até matar. Nesse caso aí, foram malignas, vieram morte. Então, eles eram mortos, eram feridos. Então, Deus nocauteou o seu inimigo na sua própria casa. Então, quando o povo viu que estava sendo assolado por causa da arca na sua terra, tiraram a arca de Asdod, levaram para outro lugar. Então, de Asdod, nós vamos ver a arca indo para outro lugar. Então, a arca chegou em outro lugar, certo? Aonde, de Asdod, a arca veio para onde? Para Gade. De Gade, a arca veio para onde? Ecrom. Por quê? Porque quando a arca saía daqui e vinha para cá, mais hemorroida, mais morte. Quando a arca veio para Ecrom, o povo diz, tira daqui. Nosso povo vai morrer. Nosso povo vai adoecer. Tira a arca daqui. Todos estavam acometidos com mortes e com hemorroidas. Então, até as crianças, irmãos, está escrito no texto, 1 Samuel, capítulo 5, versículo 9. As crianças cheias de hemorroidas. Irmão, quando eu estava lendo, irmão, a gente viu a ação de Deus sobre os inimigos. Como Deus mete a peia. Como Deus faz o inimigo apanhar. O povo teme. O povo respeita. Então, a gente vê que quando chegou aqui em Ecrom, o povo diz, tira essa arca daqui, tira daqui. Leia na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 5. Então veja os versículos que vão até o 9. E vocês vão ver que Deus trouxe morte e trouxe hemorroidas para quem? Para aqueles que eram sequestradores da arca de Deus. Então não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Temos que obedecer a Deus. Porque Deus tem juízo para o desobediente. Morte e hemorroida. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que sejamos servos fiéis, prudentes e que servimos a Deus de todo o nosso coração. Esta é a vontade de Deus, que nós servimos a Deus. Como Moisés, bem sábio, ele fez, porque ele passou 40 anos no Egito e depois ele viu que não adiantava mais viver sem a presença de Deus, porque não adianta viver para o mundo e perder a eternidade com Deus. É melhor fazer um negóciozinho com Deus. Deus, eu entrego esses 30 anos, que eu já tenho 40, um homem vive 70, então 30 anos para ti, Senhor. Eu entrego esses 30 anos, mas Deus é tão maravilhoso, e você sendo sábio, Deus vai fazer com que você vive eternamente por causa de 30 anos que você entregou a Deus. Então vale a pena, meus irmãos, ser fiel a Deus. Naqueles 10 anos que falta, nos 5 anos, nos 30, nos 40. Então troque pela eternidade. A eternidade é muito mais valiosa do que mesmo a sua própria vida. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a próxima aula de número 5, se Deus quiser, com muita graça e temor a Deus. Amém? Deus te abençoe.